aí? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Começamos mais um programa do Pode Sim da Inclusão. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu estou com a blusa amarela. Uso um óculos marrom. Tenho um cabelo preto enrolados. Olha, hoje o nosso programa está cheio, mas está cheio de coisas legais para discutir com você. E hoje o nosso tema do nosso programa hoje é tecnologia assistida. Você sabe o que é isso? Porque a gente trouxe hoje esse debate para você. Hoje estamos aqui com a advogada Josi. Bom, como você está, Josi? Olá, Eliane. Estou bem, graças a Deus. Muito grata pelo convite de poder participar desse momento, desse podcast, do podcast da inclusão. Gratidão por esse momento. Eu me chamo Josi Veiga. Eu sou advogada, atuo na área de família, especialmente na área de famílias atípicas. E hoje eu vou fazer minha audiodescrição. Primeiro, para as pessoas já conseguirem me visualizar, ainda que mentalmente. Eu estou vestindo um vestido azul, sou morena, estou com os cabelos lisos, pretos e sou alta. Falo um pouquinho embolado, né? Já percebeu que a língua tem um pouquinho presa. Então, hoje, nesse momento, eu quero agradecer mais uma vez e falar que essa causa é uma causa muito importante, pois a gente precisa, sim, trazer a inclusão da pessoa com deficiência. E é por isso que eu milito nessa área, tá? O motivo de ter iniciado não foi por acaso. Há 7 anos eu tive um filho e ainda na gestação eu descobri que ele seria uma pessoa com deficiência. Mas isso não muda o amor que a gente sente pelos nossos filhos. E essa é a mensagem que a gente tem que levar para toda a sociedade. Assim como eu senti meu filho no braço, né, e trouxe aquele amor, é isso que a gente deve levar para a nossa sociedade, que a pessoa com deficiência não é uma restrição, não é uma limitação, pelo contrário, a gente tem que acolher e a gente tem que tratar com respeito. Então, gratidão por esse momento e por essa participação. Eita, o nosso programa hoje vai ser muito bom, mas vai ser bom demais, porque é com muitas emoções, não é verdade? Então nós vamos falar um pouquinho, doutora Josi, qual é o papel da tecnologia assistiva na vida das pessoas com deficiência? Eita, é um tema muito importante, né? A tecnologia assistiva, ela tem um papel fundamental. Ela que está amparada na nossa legislação, né? Na Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei de 2015. É conhecida também como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, ela visa trazer mais autonomia, mais qualidade de vida para as pessoas com deficiência. Então, nada mais é essa tecnologia, são os produtos, os serviços, as estratégias, tudo que envolve aquilo que vai facilitar a mobilidade e a acessibilidade da pessoa com deficiência. É isso aí, né? Porque a gente tem que estar num contexto de inclusão, não é verdade? Então, o I é do I e do VIM, né? E é da igualdade, né, das pessoas com deficiência, né? Nada para nós sem nós, tá todos nós juntos, não é verdade, doutora? Exatamente. E falando sobre os surdos, os cegos, as pessoas que vivem num mundo sem comunicação da fala visual, totalmente excluído. Mas hoje existem muitas ferramentas. As tecnologias assistivas deram acesso a atividade e habilidades funcionais para a pessoa com deficiência. Mas será que todas as pessoas com deficiência têm esse acesso? Ou também existe exclusão no ponto de vista econômico desse grupo, doutora? Eita, Eliane, essa é uma pergunta bem interessante, porque a gente sabe que a tecnologia assistiva ela veio, né, para trazer acessibilidade para as pessoas com deficiências, mas há essa limitação. A gente acaba excluindo esse grupo. Por quê? Porque
Em 2022, por exemplo, saiu um dado mundial da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que 2,5 bilhões de pessoas têm necessidade de obter essa tecnologia. Porém, mais de 1 milhão desse mesmo grupo tem o acesso negado. E o fator principal é a renda. Por quê? Porque, embora temos o acesso, esse acesso fica restrito por conta do valor. Muitas famílias têm uma renda baixa e isso impacta. E daí a gente precisa ter assistência dos institutos, dos familiares, porque o governo como um todo, embora tente facilitar, ainda é muito burocrático esse acesso. A gente sabe que tem linhas de crédito para essa acessibilidade, mas ainda assim é muito difícil conseguir, justamente porque esbarra na renda. E em muitos casos foi falta de informação, né, dos direitos da pessoa com deficiência, né, porque nós estamos falando bem, mas bem mesmo, sobre o estatuto da pessoa com deficiência, né, dos seus direitos, né. Então, muitas das vezes, falta de comunicação para esse público, não é verdade? Eliane, você falou um ponto importantíssimo, é a falta de comunicação. Então, esse trabalho, esse podcast é, sim, muito importante, porque é por meio do conhecimento que a gente vai mudar essa teoria, né? Porque a gente tem que sair da parte só teórica, da parte de lei, e ir para a parte prática de levar conhecimento, de buscar, né, esse acesso para que, sim, a inclusão aconteça. E hoje existem muitas ferramentas tecnológicas disponíveis, mas são muito caras, né, doutora? Isso dá continuidade à exclusão, será? Porque as pessoas cegas, as pessoas surdas, precisam também estar no nosso contexto de pessoas com deficiência, porque nada para nós, sem nós, está todos nós juntos, não é verdade, doutora Josi? Sim, Eliane. O que eu vejo é que, assim, os surdos e cegos, né, são pessoas que sempre que foram excluídos, sim. E por meio dos acessos negados em razão de ser caro, eles acabam sendo mantidos à margem. Porque, embora a gente tenha uma tecnologia assistiva que é para nos auxiliar, por conta dos valores excessivos, acaba mantendo a exclusão, né? E se a gente pensar bem na nossa sociedade, não só os surdos e cegos, né? Mas a gente vê que, de uma forma geral, a política de Estado ela não está visando atender as pessoas com deficiência. No nosso dia a dia, por exemplo, se a gente transitar na rua, a gente consegue muitas vezes tropeçando numa calçada que está mal feita, mas você vê que o cadeirante ele não consegue andar com facilidade. A pessoa que não enxerga facilmente, né? Ali ela pode cair, ela pode se machucar. Então vai além. Não é só da tecnologia, mas é de um modo geral. O Estado ele tinha que ter um olhar mais claro para essas pessoas e permitir o acesso com mais facilidade, com valor mais acessível, porque a gente percebe que dentro das políticas isso não inclui. Porque aí fica mais difícil ainda para quando é pessoa que tem deficiência, né? Porque essas ferramentas hoje é o uso diário dessas pessoas, não é verdade? Porque se não tem essas ferramentas, como é que eles vão se localizar para um lugar, para o outro? Não é difícil, doutora? Olha, eu costumo falar que tem certos lugares que nós mesmos que conseguimos ver, né, conseguimos enxergar, ouvir o GPS, né? Sem o GPS a gente não consegue chegar. Imagine se as pessoas com deficiência visual e auditiva que não têm essa tecnologia na mão, olha a dificuldade ainda maior para elas conseguirem se incluir num cenário, seja profissional, seja no ambiente de trabalho, seja no meio da família. Então, muitos preferem ficar um pouco excluídos justamente porque não se sente pertencente àquele local. Doutora, eu não sei se você já viu muitas crianças autistas se comunicam através da tecnologia, através de um tablet, né? E responde os comandos ali.
né? Tem muitas mães que se conversam com a sua criança através do tablet. E seria essencial se todas as pessoas com deficiência tivessem tanta facilidade dessa forma. É complicado para as pessoas que é ali do terceiro setor a comprar, porque são coisas caras, não é verdade, doutora? Nossa, o valor ainda é o valor agregado ainda é muito alto, né? E não são todas as famílias que conseguem arcar com os valores dessas tecnologias, né? Desses tablets, desses meios de comunicação. E é interessante você falar sobre isso, Eliane, que aqui na UNB, em 2014, eles lançaram um software que o nome do software é Aproximar, que é justamente para as pessoas com TEA, né? Porque ali eles conseguem trabalhar a socialização, a interação, justamente pela ausência da comunicação. Então, esse aplicativo, ele consegue mandar beijo, bater palma, Olha dar um abraço. E foi criado aqui na UNB, em 2014. Então, se nós tivéssemos, ainda assim, mais aplicativos, né, mais tecnologia com um valor mais acessível, menos valor agregado financeiramente, todas as famílias conseguiriam, né, ter um avanço melhor na sua qualidade de vida. Não só dos pais, mas da família como um todo. Isso é muito importante, né, da tecnologia, porque hoje tudo, para onde você vai, tem que ter a tecnologia. Né? Já começa pelo celular, né? Que as crianças, os jovens, os senhores, tudo mexe com o celular hoje. Hoje é bem prático isso aí, não é ou não é, doutora? Isso. E para a gente, né, Eliane, para a gente utiliza como uma facilidade. Mas a gente tem que perceber que a pessoa com deficiência é uma necessidade, né? Então, é para se tornar possível aquela comunicação, para que ela consiga ter um acesso a qualquer serviço. Então, para a gente que não tem uma deficiência, para facilitar o nosso dia a dia, para a pessoa com deficiência, não. É uma possibilidade de tornar aquilo real. Então, é interessante nós termos, né, um olhar com mais compaixão para que os nossos governantes aí acabem introduzindo leis que facilitem o acesso a essa tecnologia. É verdade. E estamos aqui com a doutora Josi, né, da OB, falando um pouquinho da tecnologia. Não é verdade que hoje é um marco dentro do mundo, né? Porque hoje as pessoas tudo se comunica através da tecnologia. Mas, doutora, quais são os tipos de tecnologia assistida? Em quais áreas ele se beneficia as pessoas com deficiência, que você acha? Olha, a tecnologia, ela vem em diversas áreas. Nós temos não apenas na área de saúde, mas na área de trabalho, lazer, na área de educação. Nós temos diversos aplicativos que facilitam o trabalho. Então, facilita introduzir aquela pessoa com deficiência num cenário de trabalho. Porque muitas vezes eles se sentem excluídos, mas hoje nós podemos verificar que em diversos atendimentos ao público, nós podemos ter uma pessoa com uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, então, uma deficiência física. Então, acaba que quanto mais tecnologia assistiva nós tivermos com valor, não só valor, né, mas ser inserido com mais tranquilidade, com mais facilidade, isso vai fazer com que a qualidade de vida dessas pessoas melhore. Não só a qualidade de acessibilidade e de mobilidade, mas sim de um modo geral, de se sentir pertencente àquele espaço. Então, ela vai ter mais facilidade para trabalhar, né? Mais facilidade para se comunicar. Então, nós temos alguns aplicativos que facilitam essa comunicação. E, doutora Josi, você está achando que está faltando mais informação para esse público, né? Surdo, cego. O que você acha, doutora? Olha, eu costumo falar que sem informação a gente não chega a lugar nenhum. Então, quando eu estou nas escolas, né, falando com as crianças ali, com os pais,
sobre os direitos da pessoa com deficiência, o que a gente percebe é que, ainda que para eles que convivem com essa deficiência, os direitos deles são apartados. Eles não sabem, e muitas vezes eles não têm noção do quão extenso são os direitos deles, justamente pela falta de conhecimento. Então, esse trabalho, assim como aqui no podcast, de levar conhecimento, ele é muito importante, porque é por meio do conhecimento que a gente leva a informação e, através da informação, a gente capacita mais pessoas para ir atrás, né, dos seus direitos, ir atrás dessa acessibilidade. E, com isso, a gente faz com que as pessoas com deficiência tenham uma qualidade de vida melhor. Doutora Josi, quando você faz essas palestras nas escolas, qual que você leva para fazer essas reuniões? Qual que é a tecnologia que você gosta de levar? Olha só, dentro são diversos. Quando eu faço palestra para os alunos, eu levo apenas microfone. Eu falo e lá não trabalho com celular, deixo o celular apartado, mas eu gosto de colocar também alguns videozinhos no data show para que eles consigam, quem não me enxerga, ficar vendo as linguagens de sinais. Né? Isso é importante. Isso é muito importante. Mas algumas escolas ainda não têm a aparelhagem necessária, como um data show, né? Não tem um auditório, não tem microfone. Então, às vezes, em algumas escolas, até a acessibilidade é precária. Então, para um cadeirante ter acesso onde ocorrem as palestras, muitas vezes ele não consegue nem passar com a sua cadeira de roda. Mas o trabalho em si seria por meio de aplicativos mesmos. Nós temos diversos aplicativos que conseguem maximizar, né, o conhecimento, para levar o conhecimento. Nossa, mas esse bate-papo está interessante demais. No Pode Sim da Inclusão, com a doutora Josi, trazendo informação para você que nos ouve. E curte aí o nosso link do YouTube, que já está aí te mostrando para que você possa também ter acesso a mais informação com a pessoa com deficiência. Mas, doutora, falando sobre a tecnologia assistiva, a senhora acha que ainda tem muitas políticas públicas ainda para que a gente possa ter mais acesso a essas pessoas? Porque quantas pessoas cegas, surdas, na verdade, e no total da pessoa com deficiência, muitas pessoas, né? Olha, Eliane, embora a gente tenha uma legislação que traga, né, mecanismo para que seja aplicado diariamente essas acessibilidades, o que a gente percebe é que ainda é pouco. Nós precisamos, sim, de uma política ainda mais acirrada, justamente para levar conhecimento, para permitir os acessos, para desburocratizar toda a parte técnica, né? Quantas pessoas com deficiência não têm gratuidade ainda de transporte público, a carteirinha de identificação, né? Pessoas com tela têm uma carteirinha de identificação, mas poucas pessoas sabem. E isso facilita a prioridade no atendimento. Na área de saúde, a Secretaria de Saúde ela ainda também não está preparada para possibilitar que os médicos facilitem o laudo. Porque quanto mais laudo forem dados para a nossa sociedade, a gente conseguindo diagnosticar essas crianças, mais rápido a gente tem tratamento. Mais rápido a gente consegue um acesso, seja ali porque sem o laudo a gente não tem, a porta de entrada não foi liberada. Porque se a gente não consegue identificar essas crianças com laudo já diagnosticado para o autismo, por exemplo, que, embora na nossa legislação ela não se enquadre como uma deficiência, mas para fins legais ela a gente percebe que a política pública nesse cenário de saúde ainda é muito atrasada.
Ainda está engatilhando, né? Na realidade, a deficiência ainda ela engatilha porque é um aprendizado num todo, né? Todos nós temos que aprender, todos nós temos que ter esse olhar sensível, né? Porque muitas das vezes as pessoas pensam assim, eu não sou deficiente, então eu não tenho esse olhar diferente, né? Mas nós entendemos que todos nós, no decorrer do tempo, da vida, nós podemos ser deficientes. Não é verdade? Nós podemos ser deficientes. Então, por isso que a tecnologia ela tem que ser mais presente para que quando a gente chega na certa idade boa, igual todo mundo fala, né? As pessoas também se comuniquem. Não é verdade? Porque tudo começa pela comunicação. Igual você mesmo falou, que isso foi muito bom. E quantos laudos que você falou também, doutor, eu costumo dizer que tudo que é precoce fica mais fácil para a qualidade de vida de uma pessoa com deficiência, né? Que dá um norte para a pessoa, o que realmente a pessoa tem, se é autismo, CDI, se é TOD. Então, assim, tem várias deficiências, né? Mas me fala aí mais um pouquinho, doutor, o que a senhora acha que a gente pode ser uma coisa mais acertada na tecnologia assistida para as pessoas com deficiência? Olha, primeiramente, eu acho que é a conscientização da sociedade como um todo, né? Então, a gente precisa levar, sim, mais palestras, difundir esse conhecimento, que daí a gente até abre oportunidade também para os empreendedores trabalharem nessa área e criarem mais softwares para poder facilitar. Porque hoje nós sabemos que nós podemos ter banheiros adaptados, nós temos bengalas eletrônicas, nós temos aplicativos como HandTalk, né, que você coloca ali o que você quer falar e vem a linguagem de sinais, isso facilita a comunicação, mas eu acredito que isso é pouco divulgado. Então, a gente vê várias palestras, na TV, difundir sobre a conscientização no trânsito, mas para a PCD, eu vejo que são poucos os anúncios, tanto de aplicativo, quanto de sites, quanto de institutos, porque isso vai facilitar, né? Então, eu acredito que tem sim que levarmos mais conhecimento para que a gente consiga atrair mais pessoas para essa causa, porque quanto mais pessoas engajadas, né, a atuar nos direitos das pessoas com deficiência, a gente consegue inserir não só aplicativo, mas outras formas de maximizar a qualidade de vida das pessoas com deficiências. Recentemente eu estava conversando com uma arquiteta e para você ver que são diversas as áreas da tecnologia e ela trabalha com especialista em ambientes para pessoa com deficiência. Então, para a gente, não é simplesmente ter uma porta maior para um cadeirante, um acesso de escada, mas nós temos que ter um equipamento que vai adequar a questão do ambiente, questão de, na hora de você ligar, né, e desligar uma torneira. Então, tudo isso é pensado. Então, você vê que são diversas as áreas que a tecnologia assistiva ela vai alcançar. Desde, né, não só na área jurídica, mas você vê um arquiteto com esse olhar é muito interessante, porque a gente pensa, amor, é respeito, é acolhimento, e é isso que a gente tem que levar como um todo para a nossa sociedade. Nossa, hoje o conteúdo tá bom, mais pertinho de você. O Pode Sim da inclusão estar presente. Mas, doutora, olha, foi um prazer falar um pouquinho com você, né? Para todos os ouvintes e que estão ouvindo ou que estão assistindo o Pode Sim da inclusão, fique com a gente, que é mais informação para você da inclusão. Mas, doutora, faz uma fala motivadora para todos que estão ouvindo, que estão assistindo o Pode Sim da inclusão. Eita, agora você me pegou, hein? Na verdade, quando eu vou falar de algo motivacional para as pessoas com deficiência, eu penso muito no meu filho, sabe?
que falar maternidade em si já é um ato de amor. Mas você saber que você está gerando um filho com deficiência, aquilo não te limita, aquilo não me restringiu. Pelo contrário, me fez ter mais força e acredito que é por isso que hoje eu milito nessa causa. E por mais que a gente não tenha um objetivo, mas a gente tem que pensar que o amanhã vai existir para todos, para os nossos descendentes. Então a gente tem que pensar que o que a gente faz hoje é esperando que quem estiver aqui amanhã tenha uma vida melhor, com mais dignidade, com mais qualidade de vida. Então, se hoje, ainda que não tenhamos nenhuma deficiência, mas a gente tem que pensar que todos têm que ter direito de igualdade no transitar, no agir, no ouvir, no ver. Então, a gente tem que pensar não só por nós, mas para a sociedade como um todo, porque amanhã pode ser os nossos filhos que necessitam de um espaço maior, de uma tecnologia mais assistiva. Então, a gente tem que pensar de forma coletiva, com amor, com respeito e acolhimento. Pois é, doutora Josi, deixa eu falar uma experiência um pouquinho lá do Instituto Você Nunca Andará Sozinho, que fica numa periferia, lá na Samambaia do Distrito Federal. Doutora, lá nós temos 280 famílias e praticamente 80% são pessoas autistas, né? E muitos deles são suporte 3. E essas pessoas que têm suporte 3, né, se comunica através da tecnologia, porque eles lá não têm tablet, mas o computador, ou se não o celular, não tira da mão, assim, que é uma comunicação bem presente daquelas crianças. Na realidade, essas instituições fazem um trabalho bem diferenciado para que saia um pouco da tecnologia, porque eles têm acesso a vícios, né? As pessoas com deficiência autista, né? Mas, doutora, e aí a gente barra naquela dificuldade, né, de viver isso, porque é difícil, porque são tudo muito caro, não é verdade? Hoje em dia, para ser tecnologia, é tudo muito caro, não é verdade? E você, qual é a sua ideia que você pode dar para o Instituto Você Nunca Andará Sozinho? E também as outras instituições, né, doutora? Porque é um foco ali do terceiro setor muito difícil, né? E aonde as crianças se comunicam. Teve um caso lá no Guará, não sei se você lembra, de um autista que ele se machucou porque não tinha uma sala sensorial, mas quando ele viu o tablet, ele totalmente se organizou e voltou para a sala de aula, fazendo suas atividades, porque a tecnologia hoje é bem avançada, não é verdade? Eliane, é bem interessante essa questão, porque assim, muitas mães, quando você conversa com elas, elas querem tirar os seus filhos do celular, né? Verdade. Porque a gente percebe que a nossa sociedade como um todo está todo mundo distraído com celular, tablet, né? Fone. Só que a necessidade da pessoa com deficiência é diferente. É necessário que eles estejam sempre portando esses aparelhos, né? Porque é por meio deles que eles vão se comunicar, vão transmitir uma mensagem. Então, eu acho super importante que todas as escolas, todos os institutos tivessem, sim, uma sala, né, monitorada com todos esses equipamentos de tecnologia para ficar mais fácil a comunicação. Tem muitos aplicativos que na área de educação eles conseguem atuar na oratória, né, trabalhando a oralidade, porque a gente sabe que muitas crianças com deficiência eles têm essa dificuldade na comunicação, na fala, né, na interação. E por meio desses aplicativos, a gente consegue regredir essa ausência, né, essa deficiência. Então, você consegue interagir mais. Então, se todas as escolas tivessem os institutos, as terapias, porque a gente sabe que a terapia é muito cara. E aí a gente volta naquela questão da acessibilidade, porque estar disponível não quer dizer que todos estejam incluídos, né? Porque o valor ainda é muito caro para algumas famílias. Então, se dentro das escolas ou se dentro da política de governo tivesse algo que fosse beneficiar essas crianças, nós trabalharíamos mais essa qualidade na comunicação, né?
que facilitaria a interação social, o aprendizado. Então, isso seria muito importante. Então, fica aí o meu alerta para que tenha mais projetos, né? Projeto de lei que visa justamente isso. Porque antigamente nas escolas nós tínhamos os computadores, mas os computadores nem sempre funcionavam. Mas hoje a gente precisa de tablet, de celulares. Notebook, né? Porque computador, eles não querem mais saber de computador. Eles querem saber arcaico, de tablet, né? Bem avançado. Porque eu também tenho um filho autista, né? Ele gosta de tablet. O tablet, para ele, é tudo. Ele já acorda já mexendo com tablet, né? Então, assim, a gente não sabe nem para que lado percorrer. A senhora lá no seu escritório já teve alguma demanda dessa de pedindo solicitação para que possa conseguir um tablet, para que tenha qualidade de vida melhor para essas pessoas com deficiência? Você já teve algum caso? Lá no escritório, Gânia, a gente trabalha muito com obrigações de fazer de um modo geral. Seja medicamento, seja tratamento. Porque dentro do tratamento, dentro das terapias, a equipe multidisciplinar vai dizer qual o melhor tratamento para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele adulto. Porque a gente sabe que ainda tem muitos adultos que são assistidos por outros adultos, né? Então, normalmente, a gente faz esse requerimento e dentro desse requerimento, seja para plano de saúde ou seja para o governo, essas obrigações tendem a ser validadas, tendem a ser normalmente negadas, mas após sentença ali são concedidas. Então, tanto, claro, esse equipamento ele tem que estar inserido dentro de um relatório, né, da equipe multidisciplinar que faça parte de uma terapia para melhorar a qualidade de vida dele. Não é simplesmente ter um celular ou ter um tablet para uso comum. Não, tem que ser demonstrado que é justamente para facilitar, para melhorar a condição clínica daquela criança, daquele adolescente. Hoje a gente vendo que hoje os bebês ali de 8, 9 meses, né, já não largam o celular. Eliane, esse tema é um tema bem extenso, né? E pouco divulgado. Então, a nossa legislação, ela traz que a tecnologia assistiva é qualquer meio, qualquer dispositivo, qualquer recurso que vai facilitar a acessibilidade da pessoa com deficiência. E, dentro desse cenário, nós temos o que é chamado de OPM, que significa o quê? Tudo aquilo que vai alterar a funcionalidade do corpo. Então, se eu tiver um aparelho para um deficiente auditivo, então você coloca aquilo é uma órtese, porque ele simplesmente altera a funcionalidade. Se eu não consigo escutar bem, com a ajuda desse aparelho, eu vou melhorar. Então, eu estou alterando a funcionalidade do meu corpo. Então, a gente chama isso de órteses. Quando a gente precisa substituir, que é aquilo que a gente vê quando você precisa colocar uma prótese de perna, de braço, então você está substituindo, a gente chama de prótese. E o M vem de qualquer meio que vai auxiliar a funcionalidade de um modo geral, tá? Então, isso tudo visa facilitar a qualidade de vida da pessoa com deficiência. Então, a gente às vezes fica pensando que tecnologia é algo que é só ligado a celular, né, internet, não, mas é qualquer serviço, qualquer produto e de um modo geral. Os mais conhecidos, a gente sabe que é uma cadeira de roda, é uma bengala, e a gente sabe que tem bengala eletrônica agora, os softwares. Então, tudo isso são meios de tecnologia para facilitar a acessibilidade da pessoa com deficiência. E tem crédito, doutora? Como é que é isso? Olha, tem uma linha de crédito que alguns bancos, não são todos, que facilitam o empréstimo justamente para você comprar esses produtos. Uma cadeira de roda, né, a necessidade de uma prótese, realizar uma cirurgia para a inclusão dessa prótese. Então, tem as linhas de crédito, sim. É um empréstimo pessoal, é pouco divulgado, porque aqui a gente ouve muito falar sobre empréstimo consignado,
né? Sobre empréstimo para moradia, que é o empréstimo habitacional para veículo, mas pouco se fala sobre o crédito de acessibilidade. Mas sim, tem alguns bancos que têm essa linha de crédito. Doutora Josi também trouxe umas sugestões bem legais para você que está ouvindo, que está assistindo no YouTube. Vamos lá, doutora Josi? Vamos sim. Eu tinha feito umas anotações aqui, Eliane, que dentro das inovações e soluções tecnológicas, tem vários jogos, mas aí não é jogo só para ficar se interagindo, não. É jogo para aprendizado mesmo. São jogos dinâmicos que é utilizado como recurso pedagógico. Então, ele vai contribuir na aprendizagem daquela criança. Tá? E a gente sabe que quanto mais cedo for inserido tanto terapias quanto qualquer procedimento para minimizar ali aquela deficiência, na primeira infância, que a gente fala que é na idade precoce, isso vai auxiliar e melhorar a qualidade de aprendizado dessas crianças. Então, a gente Nossa, que legal, doutora, tem muita informação, né? Porque, assim, dentro da nossa legislação, a deficiência ela é subdividida em 4 níveis, em 4 modalidades. São as sensoriais, a mental, a intelectual e a física. Então, a física é a mais comum da gente visualizar, mas, porque é visível, né? Mas tem algumas deficiências que são invisíveis. Então, para isso, a gente precisa trabalhar com aquela criança, principalmente ali quando é na questão intelectual e mental, com dispositivos para fazer com que ele tenha melhor compreensão, tá? E nisso, nós temos aqui, por exemplo, o Scala Web, que ele vai trabalhar a oralidade. É um aplicativo que, por meio dele, você consegue trabalhar nas crianças não verbal essa facilidade. Eu, por exemplo, na faculdade, eu tive que fazer curso de oratória, né? Porque a minha língua é um pouquinho presa. Mas isso não foi uma necessidade de comunicação, foi uma melhoria. Mas a gente sabe que para as pessoas com deficiências, não, é uma necessidade. Então, é aquilo que eu falei, algumas coisas para pessoas sem deficiência, ela é só para facilitar. Já para as pessoas com deficiência, é tornar aquilo possível, tornar aquilo real. Então, esses aplicativos, essas inovações, elas são bem interessantes justamente porque é para fazer com que a pessoa melhore o dia a dia, porque são em pequenas ações. E ter uma qualidade melhor, né? Com a pessoa com deficiência. E concluindo mais um programa que veio pertinho de você, com a doutora Josi. E, doutora Josi, muito obrigada pela sua participação no Pode Sim da Inclusão, porque faz a diferença de estar todos nós juntos. Obrigada, Eliane, pelo convite mais uma vez. Foi um prazer imenso estar aqui debatendo sobre esse assunto. Que possamos, sim, né, levar para a nossa sociedade um pouco mais sobre esse assunto, sobre tecnologia assistiva, porque aquilo que a gente pensa que para a gente é normal, para uma pessoa com deficiência, é uma necessidade mesmo. Então, que possamos, sim, difundir, levar esse conhecimento e fazer com que esse acesso seja mais livre, mais facilitador, né, para que as pessoas com deficiência não se sintam excluídas, se sintam pertencentes a qualquer ambiente, seja no seu ambiente de trabalho, seja no celular, seja na sua roda de amigos. Então, que nós possamos, sim, ter mais inclusão. É isso aí, porque lutamos por superação. Pode Sim da Inclusão.